E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o El, seja bem-vindo ao curso de HTML. Galera, nesse quarto vídeo do nosso curso a gente vai aprender um conceito muito bacana que são os elementos semânticos. Então, o que que seriam esses elementos semânticos? Os elementos semânticos, pessoal, são elementos que servem para a gente estruturar, ou seja, para a gente organizar outros elementos da nossa página. E aí, antes do HTML5, a gente usava uma div para organizar as seções da nossa página. E a gente pode imaginar essa div como sendo uma caixa, onde a gente vai colocar os elementos e colocar ele ali numa parte da nossa página. Só que essa maneira, apesar de dar de organizar, ele não tinha um valor semântico, ou seja, não tinha como a gente olhar para esse bloco de código e dizer se ali era se aquela parte ali era um rodapé, se era um cabeçalho, se era algum tipo de artigo no site. Aí nesse tempo, pessoal, era bastante comum a gente utilizar, por exemplo, um atributo para dizer qual que era o papel daquela seção do nosso site. Então eles usavam esse atributo row, e aí eles diziam, por exemplo, aqui, isso aqui é um rodapé. Aí eles criavam outra seção e diziam, isso aqui é a parte superior do site, que é a barra de navegação. E aí no HTML5, pessoal, eles criaram o conceito de elemento semântico. Só em a gente olhar para o elemento, a gente já vai saber qual o propósito desse elemento. Por exemplo, aqui no site aqui, a gente tem alguns exemplos de elementos semânticos. Aqui seria a página de internet, né? E aqui seria esses elementos que eles vão compor outros elementos. E aí a gente pode até fazer uma analogia de uma página com uma casa. Por exemplo, numa casa a gente tem vários cômodos, só que a gente não diz, eu vou banhar no cômodo 1, eu vou cozinhar no cômodo 2. A gente não usa. Esses cômodos têm nome, que é banheiro, cozinha, quarto, sala. Ou seja, para cada divisão da nossa casa, a gente deu um nome semântico, que a gente vai, só em olhar o nome, a gente já vai saber o que a gente pode fazer naquele cômodo. A mesma coisa eles fizeram com a página de internet. Aqui eles dividiram a página em alguns cômodos, né? Ou seja, em algumas partes, seções. E aí tem a parte superior, que é chamado de header. Aqui a gente coloca várias informações, como o logo, o título do nosso site, o nav, que é uma parte onde a gente coloca a navegação do nosso site. Aqui, geralmente, no nav a gente coloca a lista principal de navegação, que aí ele pode endereçar outras páginas do nosso site, pode endereçar outras seções dessa nossa página. E aí a gente tem outros elementos aqui, o section. O section é uma divisão bem genérica. A gente pode dizer, tem uma seção, ou seja, parte 1, parte 2 e parte 3 do nosso site. Então, seria esse section para fazer essa divisão genérica. Aí a gente tem o artigo. O artigo aqui, pessoal, ele serve para a gente colocar conteúdo independente da nossa página. Por exemplo, quando a gente entra numa página ali, às vezes tem um artigo, por exemplo, sobre cinema. Então, embora eu fale aqui de videogame, se eu colocar um artigo, significa que é um conteúdo que não está relacionado com o conteúdo da minha página. É um conteúdo independente. A gente tem esse aside aqui, que seria uma espécie de barra lateral. E esse barra lateral aqui, ele serve para a gente colocar conteúdo que é relacionado com o nosso texto. Por exemplo, imagine que vocês estão falando aí, tem um rapaz ali que ele foi para a cidade de Nova York e aí ele ganhou muito dinheiro e tal. Então esse aqui é o nosso texto. E digamos que eu colocasse aqui nessa outra área aqui do nosso site, que é um aside, a gente poderia colocar, por exemplo, algum texto falando sobre a cidade de Nova York, que ele, de certa forma, ele está relacionado com a nosso conteúdo principal, mas ele só coloca uma informação a mais, extra, para a gente saber mais. E aí outro exemplo bem comum é quando a gente tem, por exemplo, aqui um texto que ele usa algumas palavras e numa barra lateral aqui a gente coloca tipo o significado dessas palavras, que pode ser difícil para o visitante da nossa página entender. E aí por último aqui, pessoal, a gente tem o rodapé, que é onde a gente coloca ali, por exemplo, o contato, a gente coloca o ano que foi feito aquele documento, coloca alguma informação para a pessoa, para o visitante saber ou entrar em contato com o autor da página. Então é bem bacana. Então esses elementos, eles visivelmente ele não traz nada assim de efeito na página, mas são elementos para a gente organizar, ou seja, para a gente estruturar a nossa página. E aqui eu falei apenas de algum desses elementos, mas tem outros elementos aqui. Por exemplo, a gente tem a figura, a gente tem o marcador aqui de main, ou seja, principal, onde a gente vai dizer, olha, essa parte aqui é o conteúdo principal da nossa página.
E isso é interessante, pessoal, porque as páginas elas são feitas para ser lidas tanto por pessoas, por seres humanos, quanto também pelos motores de busca. Porque, por exemplo, quando a gente coloca ali, eu quero algum vídeo que fale de Van Helsing, então o motor de busca ele vai caçar essas páginas, vai caçar os cabeçalhos, vai caçar o conteúdo principal para ver se aquela página tem essa informação que o visitante está procurando. Então, bacana. Entendido isso aqui, agora a gente vai dar uma estruturada na página que a gente construiu no vídeo anterior. Então aqui, pessoal, no nosso site a gente já tinha até usado esse elemento que é o de header para fazer exatamente esse serviço aqui de colocar esses links, né? E a gente deu um ID para ele, para depois a gente endereçar através desses links, né? Então aqui já está bacana, a gente colocou o header. E aqui a gente tem uma seção que a gente chamou ela de main. E a gente pode até utilizar o marcador que é específico para a gente colocar o conteúdo principal, que é o próprio main. Então eu posso colocar o main aqui e agora é só arrastar aqui o conteúdo para dentro desse marcador de main. E aí eu posso dar aqui vou colocar o ID só para não quebrar o código, né? Mas não precisa mais um ID de main porque esse elemento já é o main, ou seja, ele já é o conteúdo principal. Mas eu vou... Aí, por exemplo, a gente poderia colocar esses serviços aqui como se fosse aqui, por exemplo, uma seção, né, do nosso site, uma section, né? Aliás, já está, nem precisa a gente colocar o section porque ele já está dentro de uma section, né? Então aqui seria uma section, né, com essa área de serviços. E aí aqui, pessoal, para a área de contato aqui, a gente tem também um elemento específico, que quando alguém olhar para essa parte, ou até mesmo o motor de busca, ele já vai saber que ali não se trata de um conteúdo principal, mas sim de uma área do site para a gente colocar, por exemplo, endereço, telefone, e-mail. Então ele já vai saber que essa parte do site aí tem esse tipo de informação. E aqui nessa parte aqui que a gente está utilizando uma seção para colocar informações de contato, no HTML5 a gente tem um marcador que é específico para a gente colocar esse tipo de conteúdo, que é o marcador de address. Então, esse elemento de address aqui, pessoal, address literalmente significa endereço. Só que ele não serve para a gente colocar somente o endereço, serve para a gente colocar qualquer tipo de informação que sirva para o usuário entrar em contato com essa página, né? Ou seja, com o autor da página ou com a loja que essa página representa. Então, qualquer informação de contato a gente coloca aqui dentro desse marcador de address. Então, a gente pode pegar aqui todo esse conteúdo e arrastar para dentro desse elemento. A gente colocando esse address aqui, quando os motores de busca ou até mesmo o desenvolvedor vê a nossa página aqui, ele vai saber, olha, essa seção aqui é uma seção exclusiva para a gente colocar informações de contato dentro do nosso site. E aí agora, visivelmente, a nossa página não modificou nada, só que agora ela está estruturada. Quando o desenvolvedor for olhar esse código aqui, ele vai saber o que significa cada parte dessa página. A mesma coisa é válida para os motores de busca. Quando ele for buscar alguma informação no nosso site, ele vai exatamente para a seção ali onde ele espera que essa informação seja encontrada. E aí, se a gente visualizar a página aqui no navegador, vocês podem perceber que visivelmente ele não alterou nada, ele continuou. Só que para o motor de busca, pessoal, isso está bem estruturado. Quando a gente for fazer aqui uma pesquisa, por exemplo, por serviços inteligentes, ele não vai aqui procurar a página toda, ele vai procurar esse elemento. É o elemento principal, né? Então eu já vou procurar bem aqui. E aí, se alguém fizer, por exemplo, aqui uma busca, eu quero saber o e-mail dessa página aqui, o motor de busca, ele não vai procurar na página toda, ele já vai procurar diretamente nesse elemento aqui que é o address. E aí o que a gente tem com isso é até uma otimização, né? Uma rapidez de carregamento para buscar algum tipo de informação. E aí, galera, eu queria que vocês ajudassem o canal deixando o like de vocês nesse vídeo, que aí o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas e a gente vai ficar mais motivado a trazer mais conteúdo como esse. E aí, se você não for inscrito do canal, esse é o momento. Você pode clicar no botãozinho que aparece aqui no canto inferior direito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!